Conhecendo os atributos do aplique pelos atributos de costura. Bom, a partir desse momento a gente vamos estar estudando aí mais a fundo sobre as configurações de cada etapa do nosso aplique, ou seja, como são 4 camadas, a primeira da posição no tecido, a segunda da posição corte do material, a terceira do alinhavo e a quarta do ponto de cobertura ou ponto de acabamento. Para a gente poder estar dando continuidade nesse nosso curso, que no caso agora é o aplique semi-automático, a gente tem que entender, né, cada camada e suas configurações, para a gente fazer isso no modo manual, tá joia? Este conhecimento que vocês vão obter a partir de agora, tanto é usado no semi-automático como no manual também, tá ok? E logo após, né, esse vídeo, teremos o próximo vídeo, que são sobre as ferramentas que vamos utilizar aí. Então vamos lá. Agora que conhecemos os atributos e costura e sabemos que ele nos dá a opção de configurar uma certa camada, vamos ver como é o padrão de cada ponto do aplique criado pelo assistente. Sabe aqueles 2 corações que começamos a estudar lá em cima? Vamos abri-lo novamente e vamos organizar a camada que criamos com o assistente do coração sobreposto. Vamos aplicar o VVA e organizar as camadas, tá ok? Foi o que fizemos no caso aqui, né? Aplicamos o VVA nele e organizamos as camadas da parte que fizemos no método automático, joia? Então vamos lá. O segredo é a organização. Todo o contexto da criação de aplique é a organização de cada camada, pois quando temos uma ou 2 partes que será criada em aplique, é bem fácil defini-las, mas quando se tem mais do que 3 partes a transformar em aplique, se não começarmos a levar organizados, perderemos o rumo ou então esqueceremos algo que poderá estragar o resultado final, né? Conforme já dito aí nos vídeos de organizações de padrão VVA e organização das camadas na ordem, na janela de camadas ou na ordem de costura, tá? Já falamos um pouco sobre isso. Vamos lá? Primeira camada do aplique, posição do aplique no tecido. Padrão mais utilizado pelas pessoas, lembra? Né? Agora vamos entrar agora num conceito que nós já viemos falando já nos outros vídeos anteriores aí, sobre as camadas de aplique. O padrão mais utilizado pelas pessoas, qual que é que a gente estava falando? E a primeira camada, no caso, que é ponto corrido, a gente, aqui pelo P-Design, vamos abrir o P-Design aqui. Só vou abrir um outro P-Design para mostrar para vocês, novamente. Vamos lá. Vamos aguardar, está abrindo, joia. Pronto, vamos aqui. Vou criar um retângulo aqui para exemplificar. Vou no assistente de aplique, joia. Pelo assistente de aplique, vejamos que a primeira camada é o material do aplique, né? Que é no caso a posição corte no material. A segunda posição do aplique no tecido. Nós só invertemos, como já foi falado muitas vezes, né? Que a posição de aplique, no caso que é a segunda etapa aqui, vai ficar como a primeira para nós e a primeira vai ficar como segunda, certo? Então não tem muito segredo, né? Isso é só a gente inverter os nomes aqui e aplicar o VVA, joia? Quando a gente estiver fazendo isso na máquina, né? Vocês vão entender melhor o porquê que invertemos essas 2 camadas. Só os nomes delas, tá ok? Na realidade, as 2 camadas possuem as mesmas configurações, mas na hora de organizar, a gente organiza no padrão que estamos estudando. Vamos lá? Clique na camada referente à cor vermelha, que é a posição de nosso aplique no tecido, e vá até o atributo de costura no seu lado direito e veja qual a configuração padrão para essa camada. Vamos ao coração, né? Depois que você aplicou o seu padrão VVA no seu grupo, tá ok? No seu grupo do coração inteiro aqui, né? Então clique na camada vermelha, que é a camada de posição, né, no tecido. Clicamos aqui, vejamos que o nosso lado direito aqui abriu, né, o atributo de costura e as configurações desse ponto, né? Esse ponto na realidade é um ponto corrido, tá joia? Agora aqui não está aparecendo devido o ponto de cobertura está sobre todos eles, segunda camada aqui, tá ok? Então
este é o ponto corrido, essa camada é o ponto corrido. Deixa eu clicar 2 vezes aqui. Eu vou tirar ela fora de lugar só para vocês verem, mas você não precisa, se vocês não precisam tirar, tá ok? Ó, esse aqui é o ponto corrido, tá joia? Que ela está sobre a camada, sobre as outras camadas, tá joia? E o ponto corrido, este ponto corrido aqui, ele possui um tamanho do ponto de 2 milímetros, tá ok? Que é a distância entre um ponto e outro, e a frequência de 1. A frequência de 1 que ela vai ser passada uma vez só. Quanto mais você aumenta a frequência, vamos supor que você tenha 2 ou 3 frequências, vai ser repassada 2 ou 3 vezes esse contorno aqui, ok? Deixa eu voltar essa camada para o lugar dela, joia. Então eu clico nela e aqui logo aparece a configuração padrão do P-Design. No caso, este ponto aqui, quando a gente transformou ele está na configuração já direto do assistente de aplique, né? É o padrão dele, que é o 2 mm o tamanho do ponto e a frequência 1. Então manteremos esse padrão até mesmo no manual, tá ok? Quando criarmos as camadas manuais. Então vamos para o segundo. A segunda camada, vejamos que também é um ponto corrido por cima aqui, que é a camada de corte do material. É um ponto corrido e possui a mesma configuração. Vejamos que o tamanho é, ó, deixa eu puxar a segunda camada. Vocês não precisam fazer isso, tá, gente? Só vou mostrar para vocês entenderem que a etapa de posição do tecido e posição corte do material tem as mesmas configurações, tá ok? Aqui. Então vejamos que é o mesmo contorno aqui, é o mesmo ponto corrido com o mesmo tamanho e frequências, tá ok? Só mudamos a cor para defini-las qual é qual, joia? Deixa eu voltar essa camada no lugar. Clicamos na terceira camada, que é a camada do alinhável. Vejamos que agora, a partir da terceira camada do nosso grupo do coração, tá ok? A gente temos um ponto EV, vejamos aqui que é o ponto EV, tá ok? E esse ponto EV, ele pode ser configurado aqui também através da atributo de costura. Vejamos como estamos selecionados. Eu vou puxar o ponto EV para fora só para vocês verem como é que é ele. Ele está escondido aqui sobre a camada do ponto de cobertura, tá joia? Deixa eu puxar ele aqui. Vejamos que o ponto EV, né? Eu estou selecionado aqui o ponto V, na realidade, né? Eu escolhi do ponto E ou V, escolhi o ponto V e eu tenho uma distância entre um ponto e outro aqui, na base, no topo dele aqui, de 5 milímetros. Eu tenho uma largura de 2 milímetros e tenho uma largura dos pontos aqui da base dele de 2 milímetros. Geralmente, o que se configura nesse ponto EV aqui é o tipo de ponto. Você pode alternar entre ponto V ou ponto E, ou a largura desse ponto aqui, tá joia? A largura, deixa eu mostrar para vocês aqui, que é configurado aqui. Então veja que desses pontos configuráveis aqui do nosso ponto EV, né, o que mais vamos utilizar é o ponto, o tipo de ponto EV, que é o E ou o V, né, e a largura deste ponto aqui, tá ok? Vamos para a nossa apostila para a gente seguir o apostilado sobre o que a gente estamos falando sobre esse ponto aqui lá, tá ok? Deixa eu acessar a apostila para a gente não perder o rumo da coisa. Segunda camada do aplique é a posição do corte material, que é o mesmo, conforme já falei. Vamos agora para a terceira camada. O alinhável, que é a terceira camada do nosso grupo. O alinhável é um ponto para fixar melhor o material cortado ao tecido e que o receberá, apesar que existem apliques que utiliza como enfeite em alguns trabalhos. Clique na camada amarela correspondente ao seu aplique e veja as configurações do alinhável nos atributos de costura no painel direito, tá ok? O alinhável possui algumas configurações que vamos aprender como funciona, apesar que, na dúvida, sempre utilize a configuração padrão do alinhável que é mostrado na figura abaixo, que é o padrão do aplique criado pelo método automático do P-Design. Conhecendo as configurações do alinhável. Agora vamos entrar um pouco nas configurações do alinhável. No alinhável temos 3 configurações principais, que são o tipo de ponto, a frequência dos pontos e a organizar pontos, tá ok? Vamos a cada um deles. O alinhável, tipo de pontos e suas configurações. Em tipo de ponto você poderá escolher qual ponto a usar clicando na caixa onde se encontra o nome dos pontos e mudar para o ponto E ou ponto V.
Ambos são configuráveis, determinando a distância em milímetros entre um ponto e outro, no pico, na base e na largura dos pontos, né? Vamos lá, vamos fazer isso na prática no P-Design. Vamos utilizar outro recurso aqui, né? No caso que é o retângulo aqui que a gente sempre está usando como referência no P-Design para a gente poder ensinar os pontos, tá ok? Então vou pegar esse retângulo, vou deixar no padrão VBA, joia, vou mudar a cor aqui para a gente poder seguir o procedimento. O primeiro, ponto corrido. O segundo é o ponto corrido, mas é a marcação do corte do material. O terceiro que é o alinhavo. Vamos aqui para a cor amarela. E o quarto que é o ponto de cobertura, que nós colocamos como em azul. Joia. Bom, o que eu vou fazer agora? Nós já estudamos o primeiro, o segundo, que é o mesmo ponto, tá ok? Pelos atributos aqui, ó, que é a mesma configuração de ponto e o mesmo ponto, que é o ponto corrido. Agora vamos para o terceiro. Eu vou desabilitar essa quarta camada aqui, que é a camada de cobertura, ponto de cobertura, para a gente poder olhar melhor, poder visualizar melhor o nosso ponto de alinhavo, que é a terceira camada do nosso grupo, tá joia? Então vamos lá. Então vou clicar duas vezes aqui. Vocês, se quiserem fazer isso, pode fazer para ir já treinando, ou então só assista às aulas para você ter uma noção do que é esses pontos. Então vou desativar aqui a costura de linha da nossa camada, do nosso ponto de cobertura, que é a última. Desativei, só ficou ao fundo, né, a camada, as outras camadas que estão aqui na nossa ordem de costura. Eu vou aproximar o zoom para a gente poder visualizar melhor, ok? Vejamos aqui, né, que o ponto, eu vou desabilitar esses dois pontos também, ó, que ele está aparecendo logo ao fundo. Desabilitei a costura de linha, que é o ponto corrido, desabilitei a outra costura de linha, que é feito de ponto corrido, só deixamos o ponto EV para a gente conhecer esse ponto, tá ok? Então vejamos aqui que eu vou clicar na camada do ponto EV, eu vou deixar essa cor em preto agora só para estudo, tá ok? Para a gente poder entender melhor. Lembra que a cor dele é o amarelo, para a gente poder visualizar melhor. Então vamos lá. Então temos aqui o meu ponto EV. Eu vou clicar aqui na camada dele, vou em atributo e temos aqui. Bom, a primeira configuração do nosso ponto EV é o ponto, tipo de ponto escolhido. O ponto V, ele tem esse formato em V, como vocês podem ver, que ele vai todo esse zigue-zague com uma certa distância. Essa distância entre a altura, né, dele aqui em 2 milímetros equivale a largura desse ponto, como podemos ver aqui, né? E esse de 5 milímetros é a distância entre uma ponta e outra desse ponto, tá ok? Geralmente a gente não utiliza muito mexer com a distância dele entre uma ponta e outra, que a gente a gente vai utilizar muito, principalmente nas configurações manuais aí, vai ser essa largura dele de 2 milímetros. Por quê? Porque vai chegar certa parte que ele vai ficar transparecendo entre o ponto de cobertura. A gente não pode deixar isso, no caso, com um trabalho bem feito, né? Ele vai estar passando o ponto de cobertura. Então a gente diminuir ele para ele ficar escondido atrás do ponto de cobertura, ou então aumenta o ponto de cobertura. A gente tem essas duas opções aí. Mas como o padrão do P-Design está como 2 milímetros aqui, tá joia? E o resto a gente deixa como tá. Geralmente a gente vai mexer só na largura deste ponto. E você pode também escolher entre o ponto V e o ponto E. Clicando nessa abinha, você muda para o ponto E. Vejamos que o ponto E já é meio diferenciado, pois ele contém somente alguns pontos, né, tipo uns pauzinhos, né, na nossa figura aqui, no nosso desenho, na nossa matriz. E o ponto E, ele possui o zigue-zague. Então a diferença entre um ponto e outro. As configurações do ponto são as mesmas, tá ok? A gente vai mexer bastante na largura. Você pode aumentar essa largura, veja aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para 8 milímetros. Né? Vejamos o tanto que ela aumentou, tá ok? Um aplique é muita coisa, né? 8 milímetros. Vamos deixar agora com 1 milímetro. Ele fica bem baixinho, né? Os pontos dele, e
tanto para um como o outro, ela vai aceitar as mesmas configurações. Veja que para o ponto V também ela ficou bem baixinho os topos do nosso ponto V aqui, tá joia? As outras configurações é mais para a distância entre um ponto e o outro. Geralmente vamos deixar como está, tá ok? A frequência. A frequência é para você definir quantas vezes vai ser passado esse ponto. Como eu tenho uma frequência 1, eu vou permanecer a frequência 1. Mas que você, às vezes, queira que o ponto de ponto EV, que é o ponto de alinhavo, queira passar mais que uma vez, repetir esse ponto, passar duas vezes um sobre o outro, você vai aumente para duas a frequência. Ou mais vezes você aumenta mais essa frequência. Mas por se tratar de um ponto de alinhavo, né, eu acho uma frequência só uma vez passado, só para fixar o tecido o material no seu tecido, já está ótimo, pois depois o ponto de cobertura vai fazer o acabamento final e a fixação final, joia? E por último aqui temos organizar. O que é organizar? Deixa eu aumentar um pouco o nosso... Aumentar para 3 milímetros o nosso ponto V, que no caso está configurado como ponto V. E eu tenho aqui organizar. Na realidade, você pode definir esse ponto tanto para dentro como para fora do seu trabalho. No caso aqui, vamos supor, deixa eu diminuir o zoom. No caso aqui temos o nosso ponto V aqui, ele está definido como a gente tivesse um determinado tecido a ser fixado do lado de dentro do nosso retângulo. Mas pode haver alguma parte do seu desenho que esteja invertido isso. E como é que eu faço para inverter essas pontas? Você vem aqui em organizar, muda a ponta para ser o ponto o EV, no caso, ser costurado de forma inversa, tá ok? Está de dentro para fora, tá ok? Então vejamos que pode acontecer alguma parte do seu desenho você precisar mudar essa organização. Geralmente ela mantém o padrão, que é o primeiro botãozinho aqui. Ela sempre vai alinhavar o que está dentro dela, mas pode acontecer alguma parte da sua figura que precisa alinhavar o que está por fora, tá ok? Joia, então aqui o ponto EV não tem muito segredo, vamos para a nossa apostila. Organizar pontos, foi o que acabamos de ensinar aqui. A quarta camada do aplique, o ponto de cobertura. O ponto de cobertura é o final de todo o aplique. Também pode ser configurado e possui três configurações importantes, que são a largura do zigue-zague, a densidade e o canto agudos. Nós estudamos este ponto logo atrás em atributos de costura, linha, que são as mesmas regras. A imagem abaixo mostra o padrão deste ponto para o aplique do P-Design 9. Bom, o que é? Deixa eu mostrar aqui. Opa, aqui é o nosso coração. Deixa eu voltar esse nosso ponto de alinhavo aqui, tá ok? Vamos lá no exemplo aqui do nosso... Agora eu vou ativar, né, a última camada, que é o ponto de zigue-zague, tá ok? Já explicamos isso na configuração de atributo de linha, mas vamos explicar novamente só para... Então cliquei duas vezes aqui, ó. Vejamos que eu só tenho uma marcação do meu lado esquerdo na minha ordem de costura, minha janela de camadas. Tipo uma seleção nos mostrando que essa camada ela está oculta, ela está desativada. E como eu faço para ativar ela? Clico duas vezes nela até aparecer o atributo, vou em atributo e vejo se eu quero ativar a costura de linha ou quero ativar a costura de região. No caso nosso é a costura de linha, com o ponto zigue-zague, tá ok? Bom, temos aqui agora o nosso... Eu posso mudar minha camada agora do ponto de alinhavo para amarelo como estava. Agora temos a seguinte situação aqui. Foi até bom a gente poder chegar nesse momento. Veja que o ponto de alinhavo está ultrapassando um pouco o ponto de cobertura, né? Essa situação não se pode acontecer, por quê? Porque pode, dependendo do seu trabalho, né, como você vai colocar um ponto de alinhavo maior do que o ponto de cobertura, que é o ponto final, tá joia? Então o que a gente faz? Ou a gente aumenta o ponto de cobertura para ele poder tampar essa parte que está transpassando do alinhavo, ou a gente clica na camada alinhavo e diminui aqui em alinhavo até uma quantidade que ele se esconda atrás do ponto de cobertura. Pronto, resolvemos o problema diminuindo a largura do ponto EV, tá joia? Veja que eu estou selecionado a camada do ponto de alinhavo. Agora deixa eu voltar. Eu vou usar a mesma situação, eu posso
aumentar também a minha camada, a largura, né, da nossa camada do ponto de cobertura. Vamos aqui aumentar um pouco aqui para 3,5 mm. Quase cobriu, né? Vamos 4 mm, joia, cobriu. Mas o problema de você aumentar o seu ponto, a sua largura de zigue-zague, é que às vezes vai ter que aumentar bastante para cobrir um ponto. Às vezes vai ficar um contorno muito grosso, vamos dizer, com uma largura muito grande no seu desenho. Então, qual que é a largura mínima? O aplique, que eu acho que seja assim, aceitável. 3 mm, né? 3,5 mm seja uma largura boa para você trabalhar com seus apliques. Vai depender do seu aplique. Se for um aplique muito pequeno, você terá que diminuir mais, tá ok? Então, em vez de eu diminuir a largura do meu ponto zigue-zague, do meu ponto de cobertura, eu diminuo a largura do meu ponto EV, tá ok? Vamos deixar 2,5 mm aqui, pronto, resolvendo o problema. Voltamos agora para a camada de atributo de costura, uma camada zigue-zague, que é o ponto de cobertura, que é o ponto de acabamento final. Nós já estudamos o ponto da largura, que a gente aumenta a largura do ponto zigue-zague, e a densidade e os cantos agudos, que é a mesma conceito quando nós estudamos a costura de linha nos vídeos logo atrás aí, tá joia? Então, por padrão, o P-Design mantém 3 mm, tá joia? Pode ser que a gente aumente um pouquinho nas configurações manuais ou diminui um pouquinho, mas só que o princípio é manter-se o padrão. Se caso alguma coisa saiu errado durante a criação, alguma camada está transpassando a outra, a gente faz o pequeno ajuste, o que vai acontecer muitas vezes durante a criação. Tá ok, gente? A gente vamos estar fazendo junto aí, a gente vai estar vendo isso aí. Então vamos continuar aqui nossa apostila. Conceitos finais das camadas do aplique. Você percebeu que conhecemos cada camada e seus respectivos pontos, pois o P-Design já nos fornece um padrão de configuração de cada camada, individual como vimos até agora. E usaremos para configurar as camadas que criaremos manualmente de aplique estas mesmas configurações. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, como podemos observar que a camada de posição do aplique, né? Estamos aqui na sua apostila aí, quais são as configurações padrões, né? Para o seu aplique, mas no modo assistente, tá ok? A gente vai usar sim, se possível, as mesmas configurações, mas vai haver variações devido a, por ser umas camadas criadas totalmente no manual, vai ter que fazer alguns pequenos ajustes ou no ponto de alinhavo ou no ponto de cobertura. São os dois principais pontos que precisamos fazer as correções, né, alguns ajustes que vai precisar. Mas se nós conseguir manter as configurações já padrão do P-Design, é melhor ainda, mas muitas vezes a gente vai ter que fazer esse ajuste mesmo, ok? E a gente vai estar fazendo passo a passo aí, vocês vão ver como é que funciona, como é que é na realidade. O interessante de vocês estudarem tudo isso vai ser o seguinte, ao final desse curso aqui vocês vão saber, né, como é que se comporta o assistente automático, porque criarão apliques totalmente manuais e verão como como que o assistente automático, né, às vezes ele é tão falho em alguns aspectos aí. Mas só que é só no decorrer do curso aí para vocês perceberem e como vocês vão gostar de criar manual. Por quê? Porque não existe coisa melhor do que quando você faz o seu próprio aplique sem depender, né, que o software faça algo para você e às vezes esse algo não sai como você esperava, tá ok? Então o curso inteiro, né, até o final dele é totalmente aplicado para você fazer o seu próprio aplique de maneira tanto automático como no manual, que é o mais importante. Joia, gente? Então vamos continuar aí. Ferramentas necessárias para a criação do aplique. A partir dessa aula a gente vamos começar com outro vídeo, né? Por que a gente está separando as aulas por vídeo? Para ficar mais fácil, gente. A gente vamos estudando aí cada tópico, né, com seu assunto, certo? Por quê? Porque quando você sentir dúvida e precisar voltar atrás, você sabe aonde vai buscar, né, aquela dúvida. Porque se deixar num vídeo só, é bom, mas fica muito extensivo.
né? Fica muito grande o vídeo e às vezes tem que ficar procurando as partes qual você precisa estudar, uma certa parte que precisa tirar alguma dúvida, certo? Então vamos às ferramentas necessárias para a criação do manual, a criação do aplique manual, que no outro vídeo eu vou explicar o porquê que esse conceito entrou aqui, tá ok? Logo aqui, logo, porque o aplique manual na realidade é para ser feito, vai ser feito nas últimas etapas do nosso aplique, mas esse conceito precisou entrar aqui, tá ok? Então vamos lá, vamos partir para o nosso próximo vídeo e eu vou explicar o porquê disso aqui.